Regras que não têm nada a ver com a verdadeira regra divina, mas sim com doutrinas humanas, sendo mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Por isso assim tem dito a fonte criadora e continua a dizer, em Isaías 29, verso 13: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, verso 7. Esta é a mais pura realidade da vida, pois as doutrinas humanas são os fardos pesados, os quais muitos se sentem obrigados a carregar, fazendo o maior esforço para colocarem em prática, principalmente por causa do que está escrito em Lucas 13, verso 24, o qual assim diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E qual é o maior esforço que o crente faz? Não é para manter a aparência de cristão, se mostrando crente apenas por fora? Infelizmente, ainda existem muitos que agem assim, se esforçando para mostrar ao homem que são justos, mas apenas por fora. E assim agem para transmitirem uma imagem de retidão e confiabilidade perante os outros membros, cumprindo as normas da igreja, referente roupas, linguagem e tantos outros costumes antigos, os quais passam de pai para filho, sempre carregando aquele fardo pesado, sem ter descanso. E isto porque deixam de dar ouvidos às instruções que vêm por meio de Cristo, o qual tem dito: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que isto significa? Significa que seguir os ensinamentos de Cristo e viver sob a sua direção traz descanso, alegria e paz, em contraste com o peso e o cansaço das cobranças do mundo ou de uma religiosidade opressiva. Pois, como está escrito, verdade é, Jesus não ensinava como os escribas, pois ele falava por si mesmo, usando a expressão: eu, porém, vos digo, enquanto os escribas as repetiam regras herdadas de alguém. Cristo, porém, explicava o real sentido da lei divina, indo além de regras vazias ou rituais externos. Ele ensinava a todos com autoridade própria e absoluta, sem medo de falar a verdade, usando expressões como: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, demonstrando assim ser ele o próprio autor e intérprete fiel das Escrituras. Pois enquanto os líderes focavam em rituais rígidos, Jesus priorizava o relacionamento direto com a divina fonte,
mostrando a todos a verdadeira realidade da vida. Por isso foi mudado o foco da religião, passando das aparências e regras externas para a transformação do coração. Os mestres religiosos, porém, impunham regras pesadas e exigências minuciosas ao povo, mas criavam atalhos para eles mesmos não as cumprirem. Por isso disse Jesus em Mateus 23, verso 4, que eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, pois eles faziam rituais públicos apenas por vaidade e para manter o status. Jesus, porém, vivia exatamente o que pregava. Por isso criticava abertamente essa hipocrisia, exigindo que o discurso e as ações caminhassem juntos, pois escrito assim está: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Tiago 2, verso 12. É verdade. Não adianta fazer lindo discurso e fazer ao contrário do que é dito. Jesus, porém, ensinava que as leis da fonte criadora existem para o bem do ser humano e não para escravizá-lo. Para Jesus, a misericórdia, o amor e a justiça eram muito mais importantes do que os rituais vazios, pois os mestres da lei afastavam-se de quem consideravam impuro, como cobradores de impostos, doentes e pecadores, para proteger sua própria reputação de santidade. Jesus, porém, era um mestre relacional que buscava e acolhia os marginalizados. Ele afirmava que o seu papel era o de um médico que veio justamente para curar os que sabiam que estavam doentes espiritualmente. Por isso, ele disse em Marcos 2,17 que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E a quem Jesus referia dizendo que os sãos não precisam de médico? Ele referia exatamente àqueles que se julgavam puros, os quais perante os olhos dos homens pareciam justos, pois estes não reconheciam que precisavam de ser curados de suas doenças espirituais, começando pela cegueira.